Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meu caro, aprenda uma coisa. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós somos pecadores por natureza. Todos somos pecadores por natureza. Ah, mas eu sou bonzinho, bondoso. Você já nasceu pecador. Você pode ser o mais bondoso. Ah, eu sou bom, eu faço caridade, eu ajudo tanta gente. Meu caro, eu sou justo. Você pode ser o mais justo dos homens. Você sempre vai falhar, você sempre vai errar, você sempre vai pecar. Mesmo você sendo justo, você sempre vai errar. Perfeito é só um. Só um nasceu perfeito. Só um nasceu perfeito. Só um nasceu santo. Jesus Cristo. Somente Ele nasceu perfeito e santo. O resto tudo foi pecador. Todos, até aqueles apóstolos que andaram com Jesus, aqueles homens, 12 homens que andaram com Jesus, foram imperfeitos. Jesus não chamou homens perfeitos para seguir Ele. Jesus chamou homens imperfeitos como nós. Homens imperfeitos. Então, primeiramente, a gente vê na Bíblia Jesus perdoando a mulher adúltera, perdoando a prostituta, perdoando o ladrão na cruz. No caso da mulher adúltera, a mulher adúltera foi pega em adultério, um homem, e aí levaram ela até Jesus e falaram: essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés determina que ela seja apedrejada. E Jesus falou o quê? Jesus, ele disse, foi direto. Falou: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E passou um filme, imagina que tenha passado um filme na cabeça daquelas pessoas e jogaram a pedra no chão e foram embora. Foi embora um por um. Porque ninguém é santo, ninguém é perfeito. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus salvou aquela mulher. Ela era religiosa? Não. Talvez ela estivesse vendo Jesus pela primeira vez, talvez ela nem conhecesse Jesus, mas mesmo assim, ela foi salva. Ela foi salva. Ela foi salva. Ela foi perdoada pelos pecados. Então, o ladrão na cruz, ele estava lá na cruz. E o que aconteceu? Ele olhou para Jesus e falou: esse homem não merecia estar aqui. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele é perfeito. Nós sim merecemos estar aqui, ele não. E ele olhou para Jesus e falou: Jesus, eu me arrependo de tudo. Eu reconheço a gravidade dos meus erros e me arrependo de tudo. Por isso eu te peço, quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. E Jesus, em todo amor, naquele momento de dor e sofrimento, olhou para ele e falou: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não condenou, perdoou. Então ele faz refletir assim. Claro, a palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Isso. Mas aí você pergunta, mas vamos supor, se um ladrão, o pior ladrão de todos, uma prostituta, um ladrão, o pior pecador, o pior adúltero, ele sofreu ele passa a vida toda no pecado. E no último segundo de vida dele, alguém falar de Jesus para ele, a ficha dele cair, ele se arrepender e falar: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E renuncio ao meu pecado e tudo que eu fui até aqui. Ele vai ser salvo? Claro que ele vai ser salvo. Mas ele não é batizado nas águas, mas ele não é batizado no Espírito Santo. Mas se ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se ele se arrependeu e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai ser salvo. Pela misericórdia de Deus, eu creio que ele vai ser salvo. Porque é impossível uma pessoa, no último segundo de vida dela, por mais pecador que ela tenha sido a vida toda, aceitar Jesus no último segundo de vida dela, anunciar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ter fé para anunciar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador dela, ela está manifestando uma fé. A fé que leva à salvação. A fé inteligente que leva à salvação.
ela está renunciando ao pecado, está renunciando ao erro, e ela está se entregando 100% a Deus. E ela é salva. Mas ela não falou muito, ela só falou: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. É o suficiente. Porque é impossível, meu cara, uma pessoa aceitar Jesus e ir para o inferno. Nunca vi isso. Aceitar Jesus e ir para o inferno? Não existe isso. Não existe. Onde está escrito isso na Bíblia? Não existe isso. Eu duvido. Não existe isso. Então, a salvação, o reino dos céus, é para os arrependidos. O reino dos céus é para aqueles que buscam arrependimento. É para aqueles que se arrependem. O reino dos céus, ele é para os batizados com o Espírito Santo, para os convertidos e para os arrependidos. E esses são os escolhidos. Claro, o reino dos céus é para os escolhidos. Só os escolhidos. Mas escolhido em que sentido? Quando uma pessoa se arrepende, por mais pecador que ela tenha sido a vida toda, quando ela se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela se torna uma escolhida. Ela se torna. Em qual sentido? No sentido que ela se arrependeu, ela foi sincera, ela se arrependeu. Ela se arrependeu. Ela foi sincera. Ela se arrependeu, foi sincera, pediu perdão, foi sincera, se arrependeu. E ela é salva. Porque quando a pessoa se arrepende, ela não se arrepende por acaso. Ela não confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador no tipo segundo de vida dela por acaso. É o Espírito Santo quem convence ela a fazer isso. É o Espírito Santo tocando nela, para ela tomar aquela atitude. É o Espírito Santo quem convence ela. Agora, se você que está assistindo esse vídeo, e você é prostituta, é bandido, ladrão, macumbeiro, espírita, você pode ser o pior macumbeiro, o macumbeiro mais usado, mais possuído, o macumbeiro mais usado pelos demônios. Você pode ser o pior endemoniado, a pior prostituta, o pior ladrão, o pior traficante de todos. Mas escute bem, se você se arrepende, se você entregar a sua vida a Jesus e confessar Ele como seu Senhor e Salvador, você não vai estar fazendo isso por em vão. É o Espírito Santo te visitando e tocando em você. É o Espírito Santo tocando em você. É o Espírito Santo te guiando a salvação. Porque é Ele quem guia a salvação. É Ele quem guia até Jesus Cristo. É o Espírito Santo te guiando. É o Espírito Santo tocando em você, tendo misericórdia de você. E quando você é sincero, Ele diz: eu te perdoo, meu filho, minha filha. O que você fez até aqui não importa. O que importa é daqui para frente. Aí você é salvo. Pela graça de Deus você é salvo. É salvo. Porque você reconheceu. Porque você não foi orgulhoso. Você não foi magooso. Você foi sincero. Você teve uma fé que talvez, mesmo às vezes você não sendo nem cristão, você talvez tenha tido uma fé que muitos religiosos e que até alguns cristãos não têm. Isso mesmo. Você teve uma fé muito grande e a sua fé te salva. Assim vai ser no dia do arrebatamento. A pessoa pode pecar a vida toda, mas se ela se arrepende, no último segundo, um minuto antes da volta de Jesus, um minuto antes do arrebatamento, se ela se arrepender, se a ficha dela cair, ela se arrepender, pedir perdão por todos os pecados, por todos os erros, e aceitar Jesus, e confessar e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, ela vai ser arrebatada.
junto com a igreja. Porque a igreja de Cristo não inclui somente quem tem o Espírito Santo ou somente quem é convertido, quem é frequentante, não. A igreja de Cristo inclui também os pecadores arrependidos, aqueles que querem a misericórdia de Deus, aqueles que querem ser salvos, aqueles que buscam, aqueles que abrem mão do erro para viver uma vida nova com Jesus, para viver uma vida diferente com Jesus. Esses também são incluídos na igreja de Cristo, porque eles são sinceros, reconhecem que não são nada, diferente de alguns religiosos, pode ser até pastor, que se acha alguma coisa, que só porque tem título, se acha, como posso falar, acha que está salvo independente do que fizer, inventa aquela famosa frase religiosa que os religiosos repetem: uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, independente do que eu fizer, independente do que eu fizer, eu vou ser salvo. Aí ele está sendo religioso. Mas o verdadeiro cristão é aquele que se arrepende, que se humilha e reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mesmo ele não tendo título dentro de igreja, mesmo ele não sendo religioso, mesmo ele não tendo título, mas ele, quando se arrepende e reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e pede perdão e fala: meu Deus, eu não sou nada, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas eu não sou nada, e peço perdão por todos os meus erros e pecados. Tenha misericórdia de mim, ó Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, porque eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um miserável pecador, e não mereço nada, mas eu entrego nada que eu sou nas suas mãos, meu Pai. Me perdoe por tudo que eu fiz, porque a partir de agora eu vou viver para o Senhor. O Senhor morreu por mim e eu vou viver para o Senhor. Porque quando ela faz isso, é o Espírito Santo tocando nela. E há uma festa nos céus. Uma festa nos céus quando isso acontece. Quando a pessoa ora com sinceridade, faz essa oração com sinceridade, é uma festa nos céus. E Deus a perdoa imediatamente. E ela é salva. E não tem essa de achar, você é salvo porque eu tenho título. Nada a ver. Você pode ser um grande profeta, mas se você não se arrepende dos seus pecados, você pode viver a vida inteira seguindo a Deus, mas se no último segundo de vida você pecar, de alguma forma, de alguma maneira, você vai para o inferno. E aquele pecador, adúltero, aquela prostituta, aquele ladrão, bandido, traficante, macumbeiro, que pecou a vida toda, que errou a vida toda, mas se naquele último segundo de vida, da vida suja que ele teve, ele falar: Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e renuncio todos os meus pecados e todos os meus erros. Se no último segundo ela falar tudo isso, ela vai ser salva. Vai ser salva. Ela vai ser salva. Porque ela aceitou Jesus. Ela fez uma coisa que nenhum religioso tem coragem de fazer. Porque os religiosos não têm coragem de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem. Os religiosos se apegam a título. O verdadeiro cristão se apega a Jesus. Então, Jesus Cristo tem que ser sua salvação. Eu vou ficando por aqui. Espero ter tocado em você. Não deixe o orgulho vencer você. Não deixe o pecado te vencer, porque o Espírito Santo, ele quer te salvar. Ele quer te ajudar. Ele quer habitar dentro de você, para que o seu galardão no reino dos céus seja grande. Seja grande. Para que a sua recompensa seja grande. Pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo de Deus. Então, meu caro, é hora de se arrepender e de se voltar para Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.